Salve, torcida Coxa Branca, a gente está chegando para dar continuidade nas entrevistas sobre as eleições do Curitiba, em parceria com a Cloche Produções. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre finanças e futebol e conhecer um pouco mais dos outros integrantes do G5 da Chapa. Então, vem com a gente. Salve, torcida Coxa Branca. Hoje a gente vai abordar um pouco dois temas que a gente julga que são fundamentais para o futuro do Curitiba, que finanças e futebol. Então a gente vai conversar e conhecer também, aproveitar para conhecer um pouco mais dos outros integrantes do G5 das chapas. E hoje a gente está aqui com a Curitiba do Futuro. Samir, prazer estar aqui de novo com vocês. Peço que você apresente seus companheiros aqui para a gente poder começar. Bom, primeiramente o prazer é meu, cumprimento o torcedor que nos está assistindo. Parabenizo também a TV Couto por mais essa iniciativa que, como eu venho dizendo, estimula o debate, um debate direto entre torcedor e chapas, que vai abordar nesse programa dois dos assuntos que são os mais importantes. A gente sabe que tem outros importantes, relação com sócios, comunicação, marketing, mas sem dúvida os mais importantes são futebol e administração e finanças do clube, ainda mais nesse aspecto de conhecer os outros candidatos ao Conselho Administrativo. Afinal de contas, é bom que isso fique bem claro para o torcedor. O presidente não está sozinho na composição de uma diretoria, então ele tem mais 4 membros que dividem também os debates e as decisões, então essa iniciativa é muito boa. Então nós estamos aqui com o nosso candidato a primeiro vice-presidente, que é o Paulo Roberto Baggio Pereira, e o nosso candidato a terceiro vice-presidente, que é o Eduardo Bastos de Barros. Nós fizemos aqui uma subdivisão, então as perguntas sobre futebol eu vou responder, as perguntas sobre finanças do clube e administração do clube eles vão responder. Certo, vamos falar então primeiro sobre futebol. Samir, é o seguinte, a gente tem um problema no Curitiba, e acho que isso também é meio que do futebol brasileiro, a questão da continuidade no futebol. Se a gente pegar o Curitiba desse ano, a gente começou o ano com o trabalho do Carpegiani, a gente montou todo o nosso elenco com base no trabalho do Carpegiani. Poucos meses depois, ele sai, assume o Pachequinho, continua por mais um tempo, sai, entra o Marcelo Oliveira, e a gente teve 3 técnicos que têm modelos de jogo e estilos de trabalho completamente diferentes, e aí de repente a gente sofre com essa mudança excessiva, e de repente um elenco que foi montado com base no que pensava o Carpegiani, o Pachequinho teve que trabalhar, e agora o Marcelo Oliveira está tendo que trabalhar com esses jogadores. Como é que vocês pensam essa questão da continuidade e do respaldo do trabalho do técnico e da formação de elenco? Bom, não resta dúvida que o trabalho dentro de um departamento de futebol, que o trabalho dentro de uma comissão técnica, especialmente a escolha dos profissionais e do técnico, é sempre um trabalho de longo prazo, que demanda continuidade, como você muito bem falou. Então, é claro que alguns resultados eles são muitas vezes imprevisíveis, muitas vezes um trabalho pode demorar um pouco mais, um pouco menos para dar resultado, mas você minimiza os efeitos negativos disso que você fez referência aí, tendo critério e tendo convicção na hora de tomar as decisões. Então, muito antes de selecionar um nome de técnico, porque vai agradar a torcida, ou até mesmo porque vai agradar o elenco, ou pelo desempenho recente, você tem que escolher o técnico e os profissionais da comissão, inclusive o diretor de futebol, pelo perfil que você quer para trabalhar no clube. Então, isso está muito bem definido para a gente. Nós queremos profissionais, tanto diretor quanto principalmente técnico, que venham com a obrigação, inclusive contratual, de trabalhar com um orçamento pré-definido, com um tamanho de elenco e principalmente com uma parcela importante de utilização dos jogadores das categorias de base. Então essas são as 3 metas primordiais para a gente, claro que com algumas outras metas que envolvam as competições. Vou dar um exemplo aqui, ano que vem a Copa do Brasil tem que ser uma prioridade absoluta para o clube, em função até da premiação muito alta que ela vai oferecer. Então, por exemplo, a Copa do Brasil começa dia 31 de janeiro, entre Paranaense e Copa do Brasil, é óbvio que a comissão técnica vai ter que dar preferência de início já para a Copa do Brasil. Então, estabelecido isso, é muito importante deixar claro a nossa convicção e principalmente a minha convicção de que você não pode fazer mudanças
em comissão técnica como decorrência de um resultado apenas. Então, perdeu um clássico, manda o técnico embora. Teve uma oscilação, perdeu 2 ou 3 partidas, que foi o que aconteceu com o Pachequinho, manda o técnico embora. Isso não só onera financeiramente o clube, porque você gasta com rescisões, gasta com pagamentos de salários. Imagine, o Curitiba contratou 3 técnicos esse ano, 2 deles técnicos extremamente caros. Mas como isso também prejudica o trabalho de longo prazo. Você tem hoje exemplos em vários clubes do Brasil, Dorival Júnior que ficou no Santos, o Zé Ricardo que ficou no Flamengo, o trabalho do Jair Ventura no Botafogo, são todos trabalhos de técnicos que conhecem o clube, que conhecem categorias de base, que conhecem funcionários, conhecem estrutura e que por isso dão resultado a longo prazo. Fazendo um gancho já com essa pergunta, a questão da continuidade, você falou das características do clube e o trabalho do clube. A gente vê que um técnico diferente vem para o clube, ele implanta o seu jeito de jogar, a sua filosofia e de repente o clube fica refém de um modelo de trabalho do profissional, quando na verdade a gente deveria ter o contrário. O clube ter bem enraizado aquilo que ele pensa sobre futebol e sobre modelo de jogo e o profissional se adaptar às exigências do clube e não o contrário, que é o que acontece hoje em dia, é mais ou menos por aí? Sem dúvida nenhuma, esse é o pensamento. A gente tem que ser sincero em dizer que isso não é exatamente uma novidade, então esse pensamento é algo até recorrente no futebol na última década, mas também temos que ser sinceros em dizer que há uma dificuldade grande de implantar isso, justamente pela rotatividade grande, até de jogadores no profissional e principalmente de técnicos. Há 2 medidas, que daí são medidas mais imediatas, que facilitam esse processo de implantação de um modelo, de um sistema de jogo e de clube a longo prazo. A primeira delas é fazer isso nas categorias de base. Então, isso já é, de alguma forma, realizado no Curitiba, precisa ser melhorado, aprofundado, porque daí, à medida que você sobe os jogadores, eles já sobem com a mentalidade daquele sistema. E outra questão na qual o Curitiba vem evoluindo, que é a comissão técnica permanente. Então, preparador de goleiro, preparador físico, auxiliar técnico, essas pessoas têm que fazer parte de uma comissão permanente que ficam no clube independente da mudança de treinador. Então, à medida que você consegue perpetuar essas medidas aí a longo prazo, você vai conseguir algo que é muito mais difícil, que é implantar isso no profissional. Todos os clubes do Brasil tentam isso, mas são muito poucos que hoje conseguem. Mas tem que ter a noção que esse trabalho é a longo prazo, começa na base, como eu disse, e começa na comissão técnica permanente. Fazendo um gancho, já que a gente vai falar de finanças, eu acho que esse é um ponto muito importante no aspecto de que onera o clube. Por exemplo, o elenco do Coritiba hoje, se a gente for pegar, a gente tem muitos jogadores emprestados, no final do ano o contrato acaba, e aí de repente, se vocês assumirem ou outra chapa assumir, começo do ano você tem que começar um time praticamente do zero. Você não tem aquela espinha dorsal, você não tem uma continuidade do elenco. Como fazer para não ficar refém desse tipo de situação, né, de você ficar trocando time ano após ano e você conseguir realmente dar essa continuidade não só no trabalho fora de campo, né, de comissão técnica, etc., mas também no time que vai a campo, ter essa continuidade e não ficar refém desse tipo de situação? Tua leitura é a leitura perfeita da situação de formação de elenco do Curitiba. Eu vou acrescentar a ela um dado. Hoje o Curitiba no elenco profissional tem 57 atletas, sendo 42 atuando aqui no clube e outros 15 que estiveram em empréstimo ao longo do ano. Então, esse número já mostra um problema, um obstáculo que é até de logística. Quer dizer, como é que você coloca 42 atletas numa atividade de treino, de coletivo, enfim, a própria dinâmica do treinamento ela fica comprometida. Então, quando nós falamos, num primeiro momento, em um tamanho de elenco máximo de 36 atletas, que não quer dizer que você vai começar janeiro com 36, você vai começar lá com 32, 33 atletas, até para você ter uma folga ao longo do ano, para você compor o teu elenco de acordo com as necessidades, lá no momento do Campeonato Brasileiro, principalmente. E falamos em aproveitamento maciço da base, também por conta disso, para imaginar que você tem uma sequência, afinal de contas, o garoto da base, quando vai para o profissional, ele vai ficar mais tempo no clube para ser vendido.
Então, essa concepção de que você precisa ter uma sequência, ela é muito importante. E se a gente for projetar isso para o início da próxima gestão, para janeiro, em que 22 desses contratos se encerram, você vai ter que trabalhar sim com a subida desses atletas. A gente imagina aí pelo menos 10 atletas do Sub-20 subindo imediatamente para compor o elenco profissional, e vai ter sim que sentar para negociar com alguns atletas que estão no profissional, com o contrato encerrando, mas que estão, digamos, numa fase boa, estão dando uma resposta técnica boa. Por que digo isso? Então, base, negociação com jogadores que já estão, porque sem dúvida o papel de contratações no início do ano ele tem que ser menor na composição do elenco. Em 2017, até a metade de janeiro, o Curitiba já tinha contratado 12 jogadores. Nesse perfil de contratações caras, de atletas que vêm de clubes da Série A, que não estão sendo lá aproveitados, e daí a consequência é exatamente essa que você falou. Então, o papel das contratações, por isso nós falamos em tamanho de elenco, utilização da base, tem que ser menor do que ele é hoje no Curitiba. E óbvio, com uma gestão profissional do futebol, essas contratações vão ter muito mais critério técnico. Samir, pegando esse gancho da tua última resposta aí, até falando de jogadores que sobem da base para o profissional, esse começo de gestão, né, principalmente nesse próximo ano, Campeonato Paranaense, qual que é a ideia da chapa? Colocar a base para jogar, fazer um time misto entre base e profissional? Não, começar já com força total no Campeonato Paranaense. O que vocês imaginam em termos de aproveitamento do Campeonato Paranaense? Nós temos uma proposta muito clara, que está lá no nosso plano de metas, está inclusive nos panfletos que a gente tem entregado para os torcedores nos dias de jogos, que combina tanto um planejamento para o Paranaense, mas antes disso, a forma como o clube deve encarar a Copa São Paulo de Júnior. Então, começo por aí para te responder. Copa São Paulo de Júnior é um campeonato que é sub-19. Então, o Curitiba tradicionalmente leva para jogar a Copa São Paulo seus melhores atletas de 19 anos e alguns atletas de 18 anos. O que acontece com esses atletas? Voltam da Copa São Paulo em meados de janeiro, entram em férias, voltam das férias em meados de fevereiro, ficam em torno de 20 dias de pré-temporada. Pré-temporada termina lá em meados de março, e daí a resposta é: não, agora já é final de Campeonato Paranaense, fases finais do Paranaense, você já não pode mais aproveitar esses atletas. Então nós temos uma convicção muito clara que esse planejamento tem que mudar. Até falamos em tamanho de elenco, em priorização da base, porque queremos forçar sim uma questão de transição desses jogadores para que eles sejam aproveitados, como em todos os outros clubes do Brasil, com 18, com 19 anos já na equipe profissional. Então os atletas identificados como destaque com essa idade, eles já não vão para a Copa São Paulo de Júnior. Vou dar um exemplo, que é um exemplo atual. Thalisson Kelvin já atuou no Campeonato Brasileiro, foi para o banco agora na partida com o Atlético Mineiro, tem 19 anos. É um atleta que não pode ir para a Copa São Paulo de Júnior. Ele tem que ir para a pré-temporada com o profissional, para daí integrar o elenco profissional no Campeonato Paranaense. Então, em função desse raciocínio, a nossa proposta muito clara é se estabelecer um planejamento do Campeonato Paranaense para a utilização dos atletas da base. Vai jogar o Paranaense inteiro com a base? Não. Nós queremos jogar o Paranaense também para chegar na final, também para ganhar, mas ele tem que ser reconhecido sim como uma oportunidade ótima para que os garotos da base tenham esse início de aproveitamento, tenham sequência, para que você não aproveite eles só depois no momento de necessidade no Campeonato Brasileiro. Bom, vamos começar o nosso segundo bloco para falar sobre finanças no clube. É um assunto também de extrema importância para que o torcedor esteja a par do que cada chapa pensa a respeito. E eu vou fazer 2 questionamentos. O primeiro, eu gostaria de saber como solucionar a dívida crescente do clube, que fica sempre escancarada em processos de pagamento, né? Ou seja, quando há processos trabalhistas que ficam escancarados na mídia, como foi o exemplo esse ano do Carpegiani e do Lincoln, como solucionar esse problema que é decorrente, na verdade, né? Todo ano a gente é surpreendido com uma notícia dessas. Bom, veja, o primeiro ponto é você se ater ao cumprimento do orçamento. Isso é um item do nosso plano de metas que me parece ser o fundamental. Então, o que a gente precisa que a torcida do Curitiba entenda
é que essa constante prática que a gente tem no clube de você fazer contratações, muitas vezes delas contratações caras, e chegar ao final dos contratos e não fazer o pagamento das verbas que são devidas, tudo isso acaba desaguando, como você falou, em processos na justiça do trabalho, e processos esses em que a falta de pagamento gera o que para o Curitiba? Multas altas, juros altos, e essas dívidas no tempo elas crescem de valor e acabam por sufocar financeiramente o fluxo de caixa do Curitiba. Qual é a proposta da nossa chapa? A gente entende que um Curitiba forte, um Curitiba vencedor dentro de campo, ele precisa de um Curitiba organizado, estruturado administrativamente. Então, quando você tem como premissa o cumprimento do orçamento, ou seja, gastar apenas e tão somente aquilo que você arrecada, você tem que se preparar para colocar isso em prática. Ou seja, desde o momento da seleção das contratações, você procurar organizar uma equipe, comissão técnica, que caibam nesse orçamento e que deem resultado, entreguem um resultado compatível. Isso é um processo muito complexo, mas que com planejamento, como a gente está se organizando, você consegue implementar. E veja, nós temos hoje um problema sério que é o passivo trabalhista, onde você já tem as dívidas consolidadas, né? Temos aí o caso do Lincoln, o caso do Carpegiani, agora o filho do Carpegiani entrou com a ação. Todos entraram com a ação por quê? Porque fizeram contratos com o Curitiba e as administrações que os contrataram não os pagaram como deveriam ter feito. Então, nesses casos, a gente precisa, obviamente, administrar esses passivos e resta muito pouco para fazer que não pagar e discutir uma eventual diferença de valor. Agora, aonde a gente pretende agir também é atuar preventivamente, para evitar que essa situação se repita. Então, fazer contratações que protejam mais o clube, examinar com mais cuidado, trazer isso para o G5, tanto eu como o Samir, nós temos formação jurídica, trazer isso para o G5 para que a gente avalie com mais cautela, junto com o departamento jurídico do clube, as questões contratuais, justamente para evitar esse tipo de problema coletivo. Então, quando você alia essa questão da preocupação de bem analisar os contratos, juntamente com o cumprimento do orçamento, eu acho que você cria condições para que não quebrar esse ciclo vicioso do Curitiba de contratar, não pagar, gera passivo e o passivo estrangular as receitas do clube. Você começa a tirar dinheiro da tua atividade fim, que é o futebol, para colocar em pagamento de despesa, porque se você não pagar o jogador que está te cobrando esse trabalho, ele vai penhorar suas cotas de televisão e você vai ter que atrasar o salário do elenco e daí gera todo um efeito dominó negativo para o clube, coisa que a gente tem visto aí claramente. Então, um dos motivos que nos uniu para formar essa chapa foi justamente que a gente tem uma identidade nesse diagnóstico do que precisa ser feito para melhorar o Curitiba e a gente entende que a gente tem boas propostas para atuar na mudança desse cenário de coisas. Certo. Bom, meu próximo questionamento é: quais são os próximos passos que o Curitiba deve dar para a sua reinserção financeira entre os grandes clubes do Brasil? Pois bem, para falar de equilíbrio financeiro, de reinserção financeira, você tem que falar da dívida do Curitiba. Okay? O torcedor que está nos escutando pensa assim, poxa, mas todo clube brasileiro, isso é um pouco cultural, tem dívida. A dívida tem que ser analisada no primeiro momento da seguinte maneira: qual é o tamanho dessa dívida que cada clube tem com relação à sua receita? Então, vou citar um exemplo. Hoje, o Flamengo está fazendo uma bela gestão sobre a dívida, tem em torno de 450, 500 milhões de reais de receita para uma dívida de 400 milhões. Já chegou a 800 milhões, está em 400 milhões. Ok? Ou seja, uma receita maior que a sua dívida. Enquanto que o Curitiba hoje tem uma dívida em torno de 208 milhões, já foi 217, baixou um pouco, inclusive, no Profut, 208 milhões, para uma receita em torno de 100 milhões. O que isso ocasiona nas finanças do Curitiba? O tamanho da dívida que o Curitiba tem hoje faz com que o Curitiba não tenha capital, não tenha fluxo de caixa para investir no futebol. Vou citar um exemplo.
O Curitiba, esse ano, em contratação de jogadores, gastou 3 milhões de reais. Para continuar no mesmo exemplo, o Flamengo gastou 55 milhões. Isso para não citar o Palmeiras, que gastou em torno de 100 milhões. E nós temos que contar que nós disputamos pelo menos 2 partidas por ano com esses 2 times. Se é que não disputamos até mais partidas, né? Se tiver uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, você acaba disputando até 3, 4 partidas. Com clubes que têm um poder de investimento no futebol muito maior que o Curitiba. O porquê que isso acontece? Por que sobram só 3 milhões para investimento na atividade fim do clube, que é o futebol? Vou citar um exemplo. O Curitiba, em 2016, ele teve uma receita de 100 milhões de reais e uma despesa, para arredondar os números, em torno de 75 milhões de reais. Sobraram 25 milhões de resultado. Receita operacional menos despesa operacional. Tivemos um resultado operacional de 25 milhões, que a gente chama de geração de caixa. O primeiro número que veio, depois desses 25 milhões, foi a despesa financeira, em torno de 24 milhões. Ou seja, não sobrou mais nada para investir. Então, é essa lógica, esse conceito, essa realidade que o Curitiba tem que mudar para que possa ter um poder de investimento. De que forma? Primeiro, diminuindo as suas despesas. Hoje, 70% das despesas operacionais do Curitiba se dão no futebol. Solução para isso? Nosso futuro presidente, o Samir, já colocou a solução disso, investimento na base. Porque não adianta nós continuarmos fazendo o mesmo investimento em jogadores que já foram revelações em alguns clubes e vêm para o Curitiba como apostas. Num investimento baixo de contratação, 3 milhões no cenário nacional é baixo, mas com salários extremamente altos. Hoje a média salarial dos 22 jogadores que vieram para compor o elenco do Curitiba, a média salarial girou em torno de 96 mil reais, ou seja, uma média salarial altíssima. Solução para que o Curitiba passe a gastar menos nas suas despesas operacionais do futebol. Base. Outra solução para começarmos a diminuir a nossa dívida, importante, para que haja menos despesa financeira. Aumentar as nossas receitas. De que forma? Vou citar um exemplo. Muitos torcedores podem pensar, vamos aumentar a receita aumentando o número de sócios. Vou dar um exemplo. A venda do Juninho esse ano, 10 milhões de reais, equivale a 10 mil sócios pagando em dia durante o ano inteiro. Adimplentes. Ou seja, a solução para alavancarmos a nossa receita, e não adianta pensar que a nossa receita vai vir da principal fonte de receita do Curitiba, o nosso aumento de receita vai vir da principal fonte de receita do Curitiba, que é a TV. A TV vai pagar para o Curitiba o mesmo valor que historicamente pagou para o Atlético. E vai pagar muito mais para os clubes do Rio e de São Paulo. E não adianta achar que nós vamos encontrar um patrocinador pagando muito a mais do que o nosso principal patrocinador paga para o Curitiba hoje, em torno de 6 milhões de reais, que é a Caixa Econômica. Certo? Se a solução também não é sócios, nós vamos para onde? Na questão da base também. Ou seja, se nós tivermos a capacidade de formarmos bons profissionais, e para isso você tem que expor esses profissionais, e tivermos a oportunidade de venda de 2 a 3 juninhos nos próximos 5 anos, você resolve a questão financeira do Curitiba. Então, por isso a importância, às vezes falam que o nosso grupo tem um viés financeiro muito forte, fala muito na questão financeira, mas o torcedor tem que entender que hoje em dia futebol é dinheiro. Para quem pensa que o futebol se faz sem dinheiro, como se fazia há 30 anos atrás, está enganado. O dinheiro hoje é muito importante, principalmente no aspecto de investimento. E quando eu falo de investimento, não é só investimento no futebol atleta que joga em campo, é investimento no nosso CT, que é importante, é investimento no nosso estádio, não digo nem investimento em conforto no nosso estádio, investimento em segurança no nosso estádio. Quando eu falo, então, em impossibilidade, que o Curitiba hoje está engessado no sentido de fazer investimento, é nesse sentido. Certo. Okay? Então, por isso a importância de diminuir a dívida do Curitiba. Ok? Então é isso, nós ficamos por aqui. Nós gostaríamos da opinião de vocês, por favor, participem se vocês acharem que
enfim, a gente pode contribuir mais ainda para as eleições. Por favor, deixe o seu comentário. E nós faremos as entrevistas também com as outras 2 chapas, então fiquem de olho nisso. E eu gostaria de agradecer muito a disponibilidade de todos vocês em cederem esse espaço. Para nós é muito importante informar o torcedor, ainda mais num momento crucial como esse. E é isso, a gente se vê por aí.